Davi, filho de Jessé, nasceu em Belém, uma pequena cidade de Judá, por volta de 1040 a.C. Ele foi o oitavo filho de Jessé e inicialmente trabalhava como pastor de ovelhas nas colinas de Belém. A história de Davi começa a tomar forma quando o profeta Samuel o unge como futuro rei de Israel na presença de sua família, um evento que marcaria o início de sua jornada em direção ao trono. A juventude de Davi é destacada por sua coragem e confiança em Deus, como demonstrado em sua lendária batalha contra o gigante filisteu, Golias. Quando o exército de Israel estava paralisado pelo medo, Davi, ainda um jovem pastor, se ofereceu para enfrentar Golias. Armado apenas com uma funda e algumas pedras, Davi derrotou Golias com um único tiro certeiro na testa, um feito que o tornou uma figura heróica em Israel e estabeleceu sua reputação como um líder corajoso e destemido. A amizade de Davi com Jonatas, filho do rei Saul, é outro aspecto importante de sua história. Apesar das circunstâncias adversas e dos ciúmes de Saul em relação a Davi, a amizade entre Davi e Jonatas permaneceu inabalável. Jonatas reconheceu o chamado de Deus sobre Davi e o apoiou, mesmo que isso significasse ir contra seu próprio pai. No entanto, a ascensão de Davi ao sucesso despertou o ciúme e o temor de Saul, que via Davi como uma ameaça ao seu reinado. Saul tentou matar Davi várias vezes, forçando-o a fugir e a viver como um fugitivo por anos. Durante esse tempo, Davi reuniu um grupo de homens leais, conhecidos como os valentes de Davi, que o acompanharam em suas aventuras e batalhas contra os inimigos de Israel. Após a morte de Saul e de seu filho Jonatas na batalha contra os filisteus, Davi foi ungido como rei sobre Judá. Mais tarde, ele foi ungido como rei sobre todo Israel, unindo as tribos do norte e do sul e estabelecendo Jerusalém como a capital de seu reino. Seu reinado foi marcado por uma série de conflitos militares, tanto internos quanto externos, nos quais ele demonstrou habilidades notáveis como líder militar e estrategista. Apesar de seus muitos sucessos como rei, Davi também cometeu grandes erros. Um dos mais notórios foi seu caso com Batseba, esposa de Urias, um dos soldados de elite de Davi. Após engravidar Batseba, Davi tentou encobrir seu pecado, ordenando que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde ele foi morto. No entanto, Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi com seu pecado, levando-o ao arrependimento. Outro aspecto importante do reinado de Davi foi sua aspiração de construir um templo para o Senhor em Jerusalém. Embora Deus tenha negado a Davi o privilégio de construir o templo devido ao seu histórico de guerra e derramamento de sangue, ele permitiu que Davi fizesse os preparativos e coletasse os materiais necessários para a construção. Davi é conhecido não apenas por suas habilidades militares e políticas, mas também por sua profunda conexão espiritual com Deus, como evidenciado em seus salmos. Muitos dos salmos são atribuídos a Davi, nos quais ele expressa uma variedade de emoções, desde louvor e adoração até arrependimento e súplica. Os salmos de Davi continuam a ser uma fonte de inspiração e consolo para milhões de pessoas em todo o mundo. Davi reinou por cerca de 40 anos, estabelecendo uma dinastia que continuaria por várias gerações. Seu filho Salomão sucedeu como rei e construiu o templo em Jerusalém. Davi é lembrado como um dos maiores reis de Israel, cuja fé, coragem e devoção a Deus o tornaram um exemplo duradouro de liderança e piedade. Ele faleceu em idade avançada, deixando para trás um legado que ecoaria ao longo da história do povo de Deus.